Vamos lá. Agora eu vou tentar chamar o André, é isso? Ah, tá todo mundo aqui, calma. É, tá chegando. Gente, que bagunça, mas vai dar certo, vai dar certo. Oiê! Vocês estão me ouvindo? Oiê! Conseguem me ouvir? Gente, que bagunça! Mas vai dar certo, vai dar certo. Quero saber se o pessoal que tava lá tá vindo Tudo pra bem cá, é com isso? você? Tudo. Ai, gente, tô aqui com o Vai vir pra notebook. cá. O outro filho tá com o computador lá, tentando. Não sei se é meu celular, o que que é. Toda hora que eu tentava conectar, mas aqui, ó, tá dando certo. E eu tô no celular do mesmo jeito. Não sei por quê. Não sei por que também, pode ser problema no Instagram, pode ser problema da conexão, apesar que a conexão a gente tá aqui na mesma. Vamos lá, tentei Ai, fixar aqui o comentário. aqui os meninos até desligaram tudo pra ver, mas o meu filho falou: Mamãe, a nossa internet é boa, não seria por causa disso. Maravilha, Dani, vamos lá, vamos ao que o povo sabe. Você sabe que, assim, primeiro, sempre quando eu vejo a história de vocês, quando eu falo com vocês, eu não consigo deixar de lembrar, né, assim, o dia que eu dei a resposta para vocês, nesse caso em particular, do visto aprovado. Eu lembro que era um final de semana, não lembro se era um sábado ou um Era um domingo, feriado, uma e um segunda. feriado, era um feriado. E normalmente, né, o pessoal, né, a gente não faz isso no feriado, final de semana, porque tem o dia normal de trabalho e tal. Mas eu não sei porque eu entrei para consultar, recebi lá a gente recebeu a notificação, a consultora me mandou a mensagem dizendo que tinha tido uma atualização e eu entrei para verificar. E aí eu falei, bom, eu sei que eles estão esperando, enfim, participei de toda a história e tal. E foi um momento marcante, é sempre marcante, assim, né, quando a gente tem esse tipo de situação e você vê a alegria, né, com que vocês receberam a notícia. Eu sei que isso é meio genérico, todo mundo iria receber, mas uns recebem com mais empolgação, outros um pouco mais, menos, Você quase matou Napoleão infartado, mas tudo bem. e vocês receberam de uma forma super gostosa, foi super, a energia foi muito boa, tal, então não dá para esquecer. De lá para cá, conta pra gente. Como é que está sendo a vida aqui? Como é que foi? Primeiramente, por que o Quebec? Hoje eu estava vendo alguns posts, algumas coisas no Instagram antes de entrar aqui, e tem até, se eu não me engano, a Leila tá até fazendo alguma coisa, a Leila do Guia Montreal tá fazendo aí alguma coisa falando das cidades que moram. Aí eu vi uma outra menina falando lá de Ville de Quebec, sobre escolher a cidade. Eu falo que o Quebec não foi a gente que escolheu o Quebec, foi o Quebec que nos escolheu, porque muita gente fala assim, nós planejamos anos e anos morar no Canadá. Nós começamos a planejar em 2017. Em 2018 a gente já estava aqui. Então não foi Uau! uma coisa muito longa, não foi uma coisa assim. Eu digo até que não foi muito pensada. De repente, se a gente tivesse pensado mais, ou Estava aqui. teria casado, ou não estava aqui. Foi assim. Foi a oportunidade que teve, foi uma oportunidade através de sites, site não, de palestras. A gente viu no Facebook palestra. O Quebec precisa de você. E a gente foi, assistiu a palestra. Na verdade, era uma escola vendendo curso de idioma, mas tudo bem, vendendo curso de francês. Mas foi daí que surgiu. E aí a gente estava com o plano de um projeto Quebec. Aí começou a estudar essas coisas. Não estudei nada da outra parte, não sei nada de Express Entry, de nada disso. Miramos Quebec, fixamos Quebec, viemos aqui em 2017, visitamos, gostamos. Então vamos tentar. O que eu sempre falo é que a gente, lógico, lançou todas as fichas, porque não é assim, você largar tudo no Brasil só por uma tentativa. A gente realmente apostou todas as fichas em mudar de vida, em proporcionar algo melhor para os meninos, e a gente apostou isso aqui em Quebec. Só que não é aquela coisa assim, vai,
Isso é para o resto da vida? Eu não sei, a gente não sabe. Então a gente está tentando. E tem dado certo até aí. Então, em 2018, aterrissamos aqui em outubro de 2018. Já Chegamos. estavam cheios de dinheiro no bolso, muito francês, Claro. fluente o francês. Conta aí pra gente qual a característica da chegada de vocês. Como diz Manu, hoje ela postou um negócio falando Je parle couramment le français? Non, je parle pas couramment. Falava nada. A pessoa sabia, eu conseguia entender muita coisa, mas na hora de falar, era o mim, vai fazer a qualquer coisa. Eu acho que eles deviam ouvir, né, eu falando e pensando assim, meu Deus do céu, de onde saiu a Índia? Porque é mais uma Índia aqui no Quebec. Mas... Primeiro choque foi já aeroporto, imigração, todas essas coisas. O choque já foi aí, tipo, de tentar entender alguma coisa, já tá no nervosismo de estar passando por uma imigração. E o francês lá embaixo. Então, assim, não tínhamos francês e muito menos dinheiro, você sabe disso. A história do dinheiro foi ali no laço. E vocês são em quantos? 5, né? 6. 6? 6. Éramos 6 quando chegamos. Hoje estamos vivendo em 5, porque o meu bebê mais velho está lá no Brasil. Mas passamos 6 meses aqui com 6 pessoas. Chegamos em 6 pessoas. Paramos o aeroporto, paramos a imigração. Fomos a última família, porque acho que eles pensaram, vai dar muito trabalho essa família. Saímos de lá de madrugada. Bacana. E porque vocês escolheram o caminho dos estudos. Então, você veio estudar e Napoleão veio trabalhar, certo? Isso. Você é enfermeira no Brasil. Isso. E por que você escolheu... qual curso você está fazendo e por que você escolheu esse curso? Bom, eu estou fazendo estética. Eu já fiz 1 ano de estética, agora eu estou fazendo um complemento que é em depilação definitiva. Okay. Por que eu escolhi? Essa é uma pergunta que às vezes eu mesmo me faço. Por que eu escolhi esse curso? Na verdade, foi indicação da consultoria que na época a gente fez, mas também porque era o que mais parecia com o perfil. Não parecia, mas era o que mais daria, assim, para justificar. Tá crescendo muito enfermagem estética no Brasil, então daria para justificar que eu estava vindo, aquela história do justificar o porquê você vai voltar, né? Porque quando a gente vem com visto de estudo, meu povo, a gente precisa falar pro governo por que a gente está vindo estudar aqui e depois a gente vai voltar. É uma mentirinha meio do bem. A gente fala que a gente vai voltar. E aí tinha que fazer, era alguma coisa que, para não mudar totalmente de área, tipo, tinha o curso de cozinha, tinha outro, o de cozinha eu me interessei bastante, mas além de ser mais caro, mudaria totalmente da minha profissão e a gente teria que bolar aquela famosa carta aí de intenção, teria que ser muito bem elaborada para isso. Então, para não mexer com muita coisa, aí eu pensei, né? Podemos mudar de profissão, por que não? Apesar de não ter nada a ver comigo estética, mas vamos tentar. Era o meio de vir, era o meio mais rápido, era como né, a questão de Mont Projet Quebec, a rima, todas essas coisas de você já vir como residente. Estava bem demorado para... Assim, as coisas estão meio paradas, tudo, e a gente tem um filho que tá para completar, não podia completar 22 anos para ele poder entrar no mesmo processo que a gente, então juntou todas essas coisas. Então, vamos pela estética mesmo. E não deu medo não de vir para cá, até a Joyce ali pergunta, como é que foi estudar no college sem o francês? Olha, vamos lá. Eu tô olhando muito para baixo, porque eu tô olhando pro André, mas eu vou tentar ficar... Quando eu cheguei, a gente chegou em outubro, o plano era chegar e tentar fazer alguma coisa de francês. O college começaria em janeiro. Então, seria assim, tentar fazer alguma coisa de francês para fazer algum curso de francês. Só que a gente chegou no finalzinho de outubro. Todas as turmas de francês já tinham iniciado, já estavam no meio, ou já estavam para finalizar. E aqui em dezembro, tipo, para tudo, porque é época de festa, não tinha nada, só recomeçaria em janeiro. Ou seja, eu não fiz nada de francês. Eu fiquei tentando estudar em casa, mas para quem chegou aqui, para quem está aqui ou para quem está se planejando, já imagina a correria que é.
Então, não consegui estudar quase nada de francês em casa. Eu tentava ouvir rádio, ouvir a televisão em francês, para tentar pegar essa coisa da escuta, porque eu pensei, o curso de estética, ele não tem tanta parte Teoria. escuta, não tem tanta teoria. Aí, isso era o que eu pensava, tá? Não vai ter tanta teoria. Então, eu preciso entender o que a professora está falando para eu poder praticar as coisas. Aí, quando eu chego no primeiro termo, né, a primeira sessão, é praticamente teoria. 90% do curso é teoria, 10% prática. Eu fiz assim, tá bom, ok, legal. Primeira semana, eu saí de lá com muita dor de cabeça. Primeiro dia de aula, a professora falou tanto, aquela coisa de informação, e eu olhava assim para os lados, eu comecei a ficar desesperada, que eu falei assim, não vai dar certo. Eu cheguei em casa chorando e falando para Napoleão assim, não vai dar certo, eu não vou conseguir fazer isso. A gente, tipo, gastou dinheiro à toa, porque esse negócio não vai dar certo, eu não vou conseguir. Aí ele sempre me apoiando, falando, não, você é capaz, você vai conseguir sim, calma, você tá nervosa, é o primeiro dia. E aí foi indo. E aí Deus maravilhosamente colocou outras brasileiras no curso, então nós éramos 7 brasileiras. Começou com 5, depois entrou mais uma, depois entrou mais uma. E assim, toda vez que eu tinha alguma dúvida, alguma coisa, eu perguntava para as meninas, mas o que me ajudou muito era que eu conseguia entender realmente muita coisa. Aí, às vezes, na hora de falar, é que eu sou muito. Até hoje eu sou meio travada para falar. Mas eu tô tentando, porque é como dizem, eu tenho. É que, assim, tudo que eu quero fazer bem feito, eu quero fazer muito perfeitinho. Então, eu não quero falar com sotaque, eu quero conjugar todos os verbos direito, eu quero usar todas as preposições possíveis. E como a Manu fala, isso é difícil até para quem é realmente fluente, para quem é nativo, imagina para quem está aprendendo. Você tem que se soltar e deixando falar. Então, hoje eu tenho me permitido errar mais, mas eu evitava falar por medo de errar. E é uma coisa que eu quero dizer assim, não façam isso. Falem, que seja errado, que não seja, mas falem. É verdade. Falem. Eu só destravei, eu também não tenho, eu também continuo ruim, apesar de todo o tempo que eu moro aqui, mas eu não tenho medo. Eu vou e falo tudo errado, não tem problema, não entendeu? Eu repito, a gente refaz a frase, embaralha, vamos embora. Então é justamente esse eu acho que quando você dá aquele clique de que você tem muitas vezes você faz erro no próprio português, quanto mais numa língua que não é a sua, normal, né? Você tendo a estrutura de base e tal, e mostrando que você está evoluindo, acho que esse não é o problema. Mas foi difícil, você foi evoluindo, mas você começou a estudar e já teve que começar a trabalhar, por ter vindo com 6, imagino que só o Napoleão não aguentava, né? Napoleão teve. Algumas pessoas me perguntaram sobre a questão do trabalho, como foi, tudo. A gente tinha planejado assim: só Napoleão trabalharia e eu iria me dedicar só aos estudos. Pelo fato de já ser difícil, de ser em francês e tudo, então você vai se dedicar só aos estudos. Começou a primeira sessão, Napoleão ele pôde começar a trabalhar. Ele começou a trabalhar numa empresa, não deu certo. Depois ele colocou o currículo dele no LinkedIn como sushi man, porque, né, para quem não sabe, a gente tinha restaurante japonês no Brasil. Ele é sushi man, né, 500 mil anos aí de experiência. E quando ele colocou o currículo dele na madrugada, de manhã já ligaram para ele começar a trabalhar. Só que assim, o salário não era muita coisa. Então ele começou a trabalhar nisso. A gente estava precisando trazer dinheiro do Brasil ainda para poder pagar todas as contas. E aí eu via toda essa luta dele, esse desespero dele, e eu pensei, por que não? Eu não trabalho numa coisa que não vai ser tão pesado, imaginava eu, que não ia ser tão pesado, e que pudesse conciliar com o college, que pudesse ter um horário flexível, tudo. Num dia, fomos comer uma pizza com um casal de amigos, aí tinha um outro casal de amigos, e ele falou que trabalhava no McDonald's bem próximo aqui de onde eu moro. Aí eu falei, eles não estão precisando? Ele falou, se você quiser, eu posso levar seu currículo lá. E aí foi assim. E o McDonald's, ele deu... Aí eu fui, fiz entrevista em francês. Como? Conta aí. Como? Eu tava com 5 meses. Não, a entrevista eu tava com 4, porque eu fiz a entrevista em fevereiro. Então chegamos em outubro, comecei o college em janeiro. Então de janeiro para fevereiro foi aquele boom da primeira semana do college, aquela loucura toda de tentar entender. Aí eu comecei a ver, e assim, o que me ajudou, tá? Na parte da teoria do college, é que era muita coisa que eu tinha visto na minha época de estudo de enfermeira.
Então, estudo da pele, estudo do aparelho circulatório, aparelho... Nanana, era essa parte do corpo humano. Só que as pessoas falam, então para você era fácil. Desde que fosse em português, não em francês. Desde que não tivesse que apresentar trabalho em francês, desde que não tivesse que fazer as coisas em francês. Mas ajudou muito. Isso ajudou, porque quando eu percebi, eu falei, isso quer dizer isso? Então, ok. Então, essa parte eu entendo. Então, quando eu vi que daria para eu conciliar um trabalho, então, foi quando teve essa história do amigo, ele levou o currículo, fui fazer a entrevista. A entrevista, lá vou eu, trêmula, tremendo mais que tudo. Só que, assim, é o que os coaches aí de profissão sempre falam que não deve se fazer, e meu erro maior a primeira coisa que eu já fiz quando cheguei foi désolé, je n'ai pas français très bien. Tipo, eu já me entreguei. Já falei, eu não falo francês não, viu? Então não vem fazer muita pergunta difícil. Mas eu consegui entender o que ela estava me perguntando e eu ia tentando falar. E aí tinha hora que eu falava isso de novo. Olha, eu não estou conseguindo achar a palavra. Aí a pessoa que fez minha entrevista, ela foi assim, uma fofa. Que ela falava assim, calma, tenta me explicar com outras palavras. Tenta, vai procurar. Aí eu perguntei, eu posso usar o Google Tradutor? Ela falou assim, pode, porque eu não lembro agora qual era a palavra, mas ela me perguntou, porque assim, as perguntas, né? Qual a sua experiência, o que você fazia, por que quer trabalhar no McDonald's? Se um cliente faz isso, aquilo, outro, o que você vai fazer? Então era muita coisa assim, e na época eu tentava achar as palavras e não conseguia, mesmo procurando outras palavras, aí eu falei, vou usar o Google Tradutor, desculpa. Posso? Aí, no final, o que me deixou assim, o que me confortou foi que ela falou assim, olha, eu gostei da sua força de vontade, né? Assim, da sua atitude, de você se esforçar para tentar se exprimir, para tentar se expressar. Você não é uma pessoa que desiste fácil. Eu falei, não sou mesmo. Essa não é a Daniela. Apesar do primeiro dia do college eu ter chego em casa meio desesperada, não é uma característica minha, não. Mas eu acho que tudo isso foi o conjunto de todas as coisas. Era filho, era não sei o quê, era todo mundo, e ver aquele desafio de enfrentar um college de um ano e pouco, sem muito francês, e com medo do que pudesse acontecer, porque afinal era um peso nas costas, né? Tipo, a imigração tá dependendo desse college. É uma responsabilidade. Se eu não conseguir fazer esse college, se eu não passar, bye Canadá, bye sonho, vamos voltar pro Brasil. Então, ela falou uma coisa, nisso, quando ela falou, parei e pensei, falei, realmente, essa sou eu. Essa sou eu que não desisto, não vou desistir fácil das coisas. Aí ela me perguntou, a pergunta-chave, né? Se for para você trabalhar no caixa, você trabalharia? Aí eu falei, sim. Ela ficou olhando assim pra mim, eu falei, se eu for treinada para isso, eu trabalho. Tipo, se eu tiver o treinamento, eu trabalho. Eu só não vou conseguir chegar agora. Ela olhou, ela fez assim, muito boa a sua resposta. E aí, no dia seguinte, quando eu saí de lá, ela já me ligou pedindo para eu, no dia seguinte, falar com a gerente geral, né? Fui e aí consegui. Então, assim, consegui um emprego com a ajuda do Google Tradutor. Não é todo lugar, tá, gente? Que vocês podem fazer isso, não. E nem sei se pode fazer isso lá. Eu não sei se ela foi, assim, com uma visagem, com a minha cara, assim, mas eu consegui. É o que eu falo para todo mundo. As pessoas perguntam, você acha que eu vou conseguir um emprego? Bom, eu vejo pessoas dos mais variados perfis e das mais inusitadas formas, como a sua, por exemplo, do Google Tradutor. Você jamais vai indicar alguém, olha, eu uso o Google Tradutor numa entrevista, mas o que valeu aí não foi o Google Tradutor, mas foi a tua força de vontade, foi a tua característica, né, que fez com que você conseguisse agarrar ali essa oportunidade, e você já está lá há quanto tempo? 1 ano! Tá indo pro ano e mês. Ou seja, você né? Eu ia falar, você conseguiu, você vitoriosa, né? Você começou ali em algo que... Você foi pro caixa, foi isso? Não, eu comecei... Ela perguntou se eu trabalharia no caixa, mesmo com toda essa dificuldade. Eu falei que sim, se eu tivesse treinamento. Mas eu fui para batata frita, para o café. Eu fiquei mais na parte
Porque tem todo o treinamento, então eu passei foram 2 ou 3 semanas de treinamento, aí depois mas isso é uma característica de lá, você geralmente, principalmente estrangeiro, né, imigrante, não tem a língua ainda como base, fica nessa parte que não tem tanto contato com o cliente, isso. Tem, porque eu vejo quando é Quebeca mesmo contratado, ou quando é pessoa com francês fluente, eles já vão direto para o caixa. Eu fui para o caixa lá para o mês de. Eu comecei em março, eu fui para o caixa lá para o mês de junho, julho, por aí. Eu comecei. Oi? 4 meses depois que você começou, você já foi para o caixa. Fantástico. Aí, mostra aí o nisso eu comecei a fazer caixa, aí logo depois eu recebi, que foi em julho, eu recebi lá o título de funcionária do mês do McDonald's. Assim, foi o maior presente dessa época de emprego toda, foi essa. Para muita gente, como eu disse quando eu fiz um post, para muita gente, principalmente quem está no Brasil, né? Vai falar assim, funcionária do mês do McDonald's, Daniele, me poupe, né? Mas, gente, vocês não têm noção do que é isso aqui, do que é isso para quem está aqui como imigrante, para quem está aqui sem falar o francês direito, para quem está estudando, para quem, sabe, era acordar todo dia às 5h pouco da manhã, chegar em casa às 11 horas da noite, organizar as coisas das crianças para o dia seguinte. Graças a Deus eu tenho muita ajuda dos meninos. Se não fossem os meninos aqui, eu não sei o que seria da minha vida, porque o que esses meninos têm de responsabilidade, o que eles têm me ajudado, gente, isso tá assim. Para vocês verem, fácil, fácil. A mãe levantando cedo, mãe de 4, né? 4. 4 filhos, o marido para dar atenção também, que está lá sem falar o idioma direito, passando, sofrendo de estar na rua, trabalhando, recomeçando, lutando também, sabe? Vai para a escola, dificuldade no francês, vai trabalhar, você em pouco tempo, 4, 5 meses, você ganhar como funcionário do mês, né? Que isso, parabéns, sempre de tirar o chapéu, um exemplo de garra, de força de vontade. Assim, parabéns, parabéns, parabéns. Fantástico, a história de superação. E é o que a gente sempre fala, depende de como você vai encarar os seus desafios. O importante é você ter o seu autoconhecimento. Você está me ouvindo? Tô ouvindo. Tá pensando aí no seu. Tá só sua fotinha pensando. Agora eu parei de ouvir. Tá todo mundo ouvindo? Tá me ouvindo? Tá mudo? Tá me ouvindo agora? Não? O André tá mudo também pra mim. Vamos lá. Se ele vai entrar de novo. Ah, meu bebê tá aí! Voltei. Oi! Agora sim. André não está mudo. Então, é importante aí ver essa sua conquista, né? Então, assim, é algo fantástico. Parabéns, parabéns. Para você que está aí no Brasil, serve de inspiração. Óbvio que a gente sempre fala que quanto mais idioma, quanto mais estruturado vocês vierem, melhor vai ser, né? Mas se não tiver dentro dos seus planos ou se tiver aí em alguns motivos, a Dani tinha a questão do filho dela, que ia chegar numa idade que não funcionaria mais para a imigração, então ela adiantou o processo, aplicou o quanto antes para que ele pudesse estar dentro desse pacote junto com a família, e ela e o marido pagaram, entre aspas, por não ter tanto do idioma ou não se planejar tanto nesse quesito, mas estão aí super vitoriosos hoje falando francês, muito para aprender ainda, mas já está trabalhando. O que você está fazendo?
Eu fico em todos os setores. Mas o que mais eu tenho ficado no momento é o. Oi, tá me ouvindo? Tô. Ah, tá. Hoje o que eu mais tenho feito é o drive, é o serviço ao volante. Então, Uau! para quem tá aqui, mesmo no Brasil, sabe, é aquela dificuldade do microfonezinho, já é difícil, já é ruim entender. Em francês, então, fala assim, eu falei pra minha filha, agora eu já tô até me sentindo demais, que eu tô conseguindo pegar comando ali no telefonezinho ali, que eu esqueci agora o nome do negócio, gente, como que chama aquilo? No headset. Headset. Então, Uau! tá. Fantástico. Dani, é, falando dessa estrutura familiar de vocês e da adaptação aqui na cidade, o que que você, quais foram os principais desafios ou quais são os pontos aí que você entende que foram essenciais para que vocês conseguissem ter essa rápida adaptação e esse encaixe aí na vida de vocês, fora a parceria entre vocês, né? Mas quais foram os fatores? Como é que vocês conseguiram, com pouco dinheiro, né? Como você falou lá no começo, com uma família de uma estrutura maior, tem um gasto maior, seja com a moradia, com a alimentação, com transporte, com N outras coisas, né? Como é que vocês conseguiram se estruturar? Onde vocês encontraram ajuda? Como vocês encontraram ajuda? Como é que conseguiram dar esse passo inicial para estar onde vocês estão hoje? Conta para a gente, para que as pessoas que estão lá do outro lado possam se inspirar e entender se dentro do perfil delas faz sentido, não faz sentido, com o que elas vão poder contar quando chegar aqui na prática. Dá essa cereja no bolo aí pro pessoal. O Davi, ele só falou aí uma coisa, meu filhote tá aí, e ele falou, e é realmente isso, né? Família unida é igual adaptação menos dolorosa. Foi o que você disse, porque realmente o que eu acho que o mais fundamental foi a compreensão deles. A gente tirou os meninos de uma vida mais confortável do Brasil, casa grande, tudo grande, enfiamos todo mundo no apartamentozinho no 4,5, super apertado, e em nenhum momento nenhum deles reclamou. Então eu acho que a compreensão deles e essa história da união familiar realmente é primordial em tudo. Então, tá no Brasil, já vai conversando. A gente conversava muito, falando que a gente ia mudar de vida, mas ia ser difícil, muita coisa. Você vê seu filho, ano passado, eles queriam bicicleta, eles queriam isso, queriam aquilo, e não dava, não tinha dinheiro para isso. Então, e eles entenderam. Mas a gente teve muita ajuda de cesta alimentar aqui no começo. Foi Napoleão trabalhando mais do que que ele podia até. Então, ele se esforçou para tirar a habilitação dele. Ele começou a fazer o Uber. Então, ele tem o salário fixo dele, mas só com o salário fixo dele a gente não conseguiria, não estaria. Ou conseguiria, o que a gente vive conversando, de vez em quando a gente até conseguiria. Mas seria aquela coisa muito limitada. André, já teve vezes de eu fazer supermercado no começo, a gente tinha uma meta que era assim, se eu não me engano, era $300 mensal, era 150 a cada 15 dias. Você imagina para uma família de 6 pessoas aqui conseguir fazer supermercado com $150 a cada 15 dias. A maioria das pessoas gasta isso por semana. Então, foram as cestas alimentares que ajudaram muito. Foi o esforço, né? Ele trabalhando, e aí começou a fazer o Uber. Aí depois do Uber as coisas começaram a dar uma tranquilizada. Mas assim, não é fácil. Ele acorda às 5 horas da manhã e ele chega em casa às 9, 10 horas da noite todos os dias. Então ele tem 2 empregos, né? Que eu falo que é o Uber e o emprego fixo. Então, é aquela coisa bem puxada. Mas as cestas, quem me acompanha sabe, eu vivo falando das cestas, continuo pegando cesta até hoje sim, porque me ajuda muito. E a gente ainda tá dentro dos critérios, né, que pode pegar, porque tem cesta que não tem critério nenhum dessas cestas. Para quem não sabe o que eu tô falando, existem cestas alimentares aqui em Quebec. Digo em Quebec porque lá em Village, Quebec também tem. Não sei no restante do Canadá, mas aqui em Quebec tem. Em Montreal tem várias instituições, tem desde instituições do governo mesmo, como as igreja, o CAF mesmo que eu pego, que é uma instituição que fala não filantrópica, é isso? Isso. Não Sempre tem. isso. Mas
que você paga um valor mínimo e você compra, né? Com valor mínimo, mínimo mesmo, porque eu pago US$ 10 e vem, assim, muita coisa. Muita Pode. coisa mesmo. Então, as cestas ajudaram, a garra e força de vontade de vocês. Eu falo isso muito do que você falou do Napoleão, do trabalhar bastante, imagino que esteja trabalhando bastante. Mas no Brasil trabalhava-se bastante também, não trabalhava? Ele trabalhava, mas ele trabalhava mais mentalmente, porque ele era empresário. Então, ele não tinha tanto esforço. Aquele já trabalhou braçal mesmo, coisa que ele nunca tinha feito na vida. Mas no Brasil, assim, Napoleão ele nunca acordou cedo para trabalhar. Nunca, nunca. Ele nunca trabalhou no emprego que ele tivesse que acordar de madrugada, pegar ônibus, nada disso. Então sempre teve carro, então sempre foi de carro para o trabalho. Ele entrava mais ou menos no restaurante umas 11 horas da manhã, então ele saía de casa às 10, 10 e meia. Então, nunca teve assim. Eu não, eu já sempre acordei cedo, porque eu estudei, sempre ia de ônibus, essas coisas todas. Mas para ele, eu falo que para ele a mudança foi muito mais radical em alguns pontos, porque o primeiro emprego dele aqui foi numa empresa de construção. Então, trabalhar com cimentão mesmo, lá, ajoelhado, apertando peça, fazendo não sei o que lá. Ele chegava aqui, assim, falava, quem é você? Não vai entrar na minha casa, não. Fica aí do lado de... Então, eu acho que tudo isso deve ser levado em conta quando você vem. Primeira coisa, se a pessoa tem que se despir de qualquer status que ela tem. De qualquer status. Aqui você vai comer. Você pode até já chegar e conseguir um bom emprego, uma coisa mais, sei lá, Já. próximo da sua área, sim. Mas se não for o caso, você tem que estar disposto realmente a começar lá de baixo, lá do zero, recomeçar. Quando a gente fala muito no recomeçar, é você estar disposto realmente. Será que você está disposto realmente a recomeçar? É, eu falo bastante isso. O pessoal fala para mim, eu já trabalhei na limpeza. Não, eu vou de qualquer jeito, sem idioma. E o cara tem, sei lá, eu era gerente, dono de empresa, eu sou aqui no Brasil, tal, mas eu quero ir, eu topo tudo no Canadá. Eu sempre faço uma pergunta: você já lavou banheiro? Já, eu ajudei minha mãe a vida toda, ajudo minha esposa. Falei, você já lavou o banheiro dos outros? Né? Você já recolheu o lixo dos outros? Você já se predispôs a esse tipo de trabalho? Não é simples assim, é difícil. Se você tiver com esse espírito e essa consciência de realmente, como você falou, se despir, saber que vai ser um caminho para você chegar onde você quer, maravilha, eu acho que vale tudo muito a pena. Se você não está disposto, é melhor esperar um pouquinho mais, Se melhorar o preparar idioma, mais. preparar um pouquinho mais para que você possa já alcançar aquele que você tem. Eu falo por quando eu cheguei aqui, eu falei, eu estou disposto a fazer qualquer coisa, trabalhar de qualquer coisa. Eu cheguei sem os dois idiomas também, alguns anos atrás a mais que você aí, mas cheguei na mesma condição. E aí falei, vou fazer o que da vida? E aí eu olhava para um lado, olhava para o outro, falei, vou trabalhar, se for o caso, com limpeza e tudo mais. Só que eu dei sorte quando eu vim de conseguir um trabalho remoto e não precisei, nunca precisei efetivamente. Mas uma escola uma vez apareceu com uma falta de alguém para fazer faxina. Eu falei, essa pode ser uma oportunidade de negócio para eu montar uma empresa de limpeza, que eu via muita demanda e tal. Falei, vou fazer. Só que para eu poder saber, eu vou fazer a primeira limpeza para saber quanto tempo leva, qual o esforço, que tipo de coisa. Você tem uma ideia? Eu terminei, a gente terminou a limpeza da escola, eu entreguei as coisas e falei, você não precisa nem me pagar, porque assim, foi algo. Tinha vindo depois do inverno, tinha pedra para tudo quanto era lado, neve, barro, sim, aquele mop. Nossa, foi horrível, foi difícil demais e foi algo que eu falei, cara, ainda bem que eu nunca precisei, porque talvez eu não fosse capaz de dar conta, eu ia sofrer demais ali para aprender. Então, é importante ter essa consciência de que a gente acha às vezes que eu faço tudo. Para e pensa o que é tudo para que realmente você possa dar esse passo, não chegar aqui e ter que voltar atrás, que vai gastar muito tempo, dinheiro e muito efeito psicológico tambim, né? De eu não consegui, não deu certo e tudo mais. Esse é o maior Vou impacto. falar, vou falar uma coisa aqui em primeira mão, que nem no Canadá Lonzi, eu acho que se tem alguém aí da minha família assistindo, nem eles sabem, mas você tocou no assunto e eu senti aqui vontade de falar.
A gente chegou em outubro, quando foi dezembro, tava assim, eu preciso saber do que realmente eu tô disposta a fazer. Eu tô disposta a trabalhar do quê? E surgiu a oportunidade de fazer faxina. E eu fui fazer. Porque a gente, quando tá no Brasil, é isso que você falou. Tô disposta a fazer tudo. Quero mudar e eu tô disposta a fazer tudo. Eu fiz durante 3, 4 semanas, mais ou menos. Foi entre dezembro e janeiro, antes de começar o college. Era uma casa, família francesa, com 2 crianças pequenas, tudo. Uma casa com 3 andares. André, quando eu cheguei, que eu olhei, comecei, eu falei, não, ok, tranquilo. É aquilo que você falou. Fazer a limpeza dos outros. Você está acostumado a fazer a sua. Depois da primeira faxina, eu saí de lá assim, louvando a vida de quem trabalha com isso. Eu falava assim, gente, no Brasil, isso é tão desvalorizado, mas tão desvalorizado, e aqui a gente sabe o valor que tem, porque é muito caro. Gente, se você no Brasil faz isso, quer fazer isso aqui, você vai ganhar dinheiro. Vai ganhar dinheiro, porque aqui é muito caro. Só que eu falei, aquele problema que eu falei, tudo tem que ser perfeitinho, tudo tem que ser isso, tem que ser aquilo. O que as pessoas faziam depois o dono da casa me falou, apesar que eles adoraram, eles queriam que eu continuasse, mas eu vi que para mim não dava. O que as pessoas faziam em 3 horas, mais ou menos, eu levava o dobro. Então eu chegava lá às 8 horas da manhã e saía de lá às 4, 5 horas da tarde. Morta, 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 morta. No dia seguinte, era numa quinta-feira que eu ia. No dia seguinte, eu não levantava da cama. Eu falava assim, Senhor amado, o que é isso? Era diclofenaco, era todos os remédios para dor na coluna, para tudo. Mas é isso, a pessoa precisa realmente saber, ela está disposta a fazer. E eu falei, eu preciso saber se eu estou disposta. Aí eu falei para Napoleão, meu amor, se a gente for depender de eu fazer faxina, a gente vai morrer de fome, porque ninguém vai me querer, não. Porque eu vou demorar muito tempo e ninguém vai querer pagar essas horas todas, não. E paga-se por hora. Paga-se por hora. Coisa. E qual o plano na carreira? Então, você é enfermeira, tá bem estabilizada aí no McDonald's, mas qual que é o teu plano daqui para frente? Ou você tem uma perspectiva? É fazer carreira dentro do McDonald's, que a gente sabe que dá totalmente, supervisão, gerência, seguir. Não é pensar em voltar para a tua área de enfermagem. Qual que é o teu projeto aí de trabalho? Seu college está para acabar, eu sei que ainda não acabou, né? Então, ou atuar na área de estética, conta aí pra gente. Não, atuar na área de estética fora de cogitação. O college em estética é pura e justamente por um raio de um papel para enviar para o governo e conseguir minha residência. É só para isso. Aí tem gente que vem e fala no direct, nossa, mas você gastou tanto dinheiro, é tão caro. Gente, porque é em média 23 mil, eu tô pagando em média 23, 24 mil dólares nos dois. Então, nossa, olha o tanto de dinheiro, você vai jogar isso fora. Eu falei, gente, eu tentei, mas não deu, não vou trabalhar com uma coisa. Se eu precisar trabalhar, vou fazer com todo o amor do mundo, como tudo que eu faço, eu dedico um tempo, eu dedico amor, eu dedico cuidado. Tanto que minha área é enfermagem, porque eu gosto de cuidar de pessoas. Só que essa parte da estética em si, a depilação, foi uma parte que eu gostei. Então, fazer esse college em depilação definitiva, realmente pode ser que, se precisar, eu trabalhe com depilação a laser, com depilação. Foi a único setor aí, a única área dentro da estética que eu me identifiquei, que eu gostei, foi a depilação. Mas não é. Não pretendo. Pretendia, sim, validar meu diploma de enfermeira depois da residência. Isso é um plano. Tá bom. Outro plano, fazer carreira no McDonald's? Não sei ainda, porque é trabalho demais, André. É muito puxado. É muito puxado. E aí você passa o tempo todo em pé, em pé, em pé. Apesar que o supervisor senta, né? Que às vezes eles vão lá para dentro do escritóriozinho e fica sentado. Então, ok, pode até ser. Mas, não sei, é muita... A parte... Sabe qual que é uma parte ruim de você vir para o Canadá e trabalhar numa coisa que não tenha tanta responsabilidade, que seja mais braçal mesmo, é que você vê que você ganha dinheiro com isso e você não tem dor de cabeça. Então você sai de lá, você chega em casa normal, você não leva trabalho para casa, você não leva dor de cabeça.
É só você chegar a bater seu ponto. Fazer Desligou, o né? trabalho e ir embora, acabou. Eu falei pra... Napoleão quer morrer. Napoleão quer morrer comigo quando eu falo isso. Fala assim, eu acho que não vou validar diploma coisa nenhuma, vou continuar lá, ou então trabalhar, tá bom demais, de ganhar dinheiro, tá bom. Ele falou, você não é doido de fazer isso. Olha quem você é. Ele que pega no meu pé assim. Mas que, olha, não vou mentir não. Tá bom, tá. Tá Tá bom. vendo? Existem vários tipos de emprego. Não é só o cara que é gerente, diretor, não é só quem vai chegar aqui e vai conseguir um baita emprego que consegue fazer a vida. Tudo é possível. Dá para fazer com calma, paciência, dedicação, com um plano, uma projeção. É possível, vocês conseguem. Vê a Dani, está estudando, ela está garantindo lá o McDonald's dela, que está dando um complemento de renda para a família, ajuda ela a melhorar o idioma, ajuda ela a se socializar. Tem outros vários efeitos, né? Que o fato de você estar trabalhando e estar evoluindo trazem para a gente como, né, de forma pessoal. Pô, você é capaz, eu sou capaz, e isso vai te dando coragem de ir seguindo, né? Então, dá, ok? É só vocês se planejarem, basta estruturar e ter coragem de falar, bom, vamos lá, o que eu sou capaz de fazer está aqui e em cima disso eu vou me dedicar. Fala, Dani, como é que foi? Bom, você tem 4 filhos. O mais novo, qual a idade? 7, hoje tá com 7, 7 anos. 14, 7 anos, um de 14, um de 18 e um de 20. Como é que foi a adaptação do de 7? Hoje está ótimo, mas a adaptação dele, os primeiros 15 dias a um mês, foi bem intenso. Foi aquela coisa de chorar muito para ir para a escola. O segundo dia de aula, a gente foi levar ele, ele não queria entrar no ônibus escolar, aí a gente foi levar. Quando chegou lá, ele se agarrou na perna e chorou e não queria entrar de jeito nenhum. E assim, era de cortar o coração, assim, eu ficava na porta, eu ficava do lado de fora depois vendo ele pelas janelas e tudo. Ele entrava e ele ficava sentado num canto, sem conversar com Uau. ninguém, isolado. Então, assim, aquilo ali, André, foi o pior para mim, assim. Foi onde eu conheci o CAF, porque, na verdade, eu me inscrevi no CAF para ser voluntária. Porque eu precisava, como eu não estava fazendo nada, eu não trabalhava ainda. Isso era mês de novembro, eu não trabalhava, não estava estudando, não estava fazendo nada. Então eu precisava ocupar a minha mente com alguma coisa, porque senão eu ia passar o dia inteiro na frente da escola dele. Isso não ia fazer bem para ele, nem para mim, nem para ninguém. Então eu fui pro CAF por conta disso, porque eu ia, às vezes eu ia na hora do intervalo ver, ele ficava isolado, sozinho, não brincava com ninguém. Eu via Uau. muitas vezes algumas crianças chegando perto dele, mas ele, tipo, ele baixava a cabeça, ele não respondia. Isso demorou assim cerca de um mês. Aí perto do Natal, foi mais mês porque foi depois da volta, né? Aí teve a parada do Natal. Quando ele voltou, a gente, assim, foi muita conversa, muita conversa, muita conversa com ele. Quando ele voltou, e aí, assim, as coisas começaram a melhorar, e aí ele já foi soltando mais um pouquinho de francês. Chegava em casa falando sempre uma palavrinha nova em francês, alguma coisa, e aí de lá pra cá só foi vitória. Mas, assim, em nenhum momento, só teve essa vez que ele se agarrou na minha perna que não queria ficar. Todas as outras vezes, ele ia, às vezes ele chorava, mas ele falava assim: é, mamãe, eu sei que eu preciso ficar. Aí ele falava assim: pede pro papai do céu cuidar de mim. Eu falava, você pode pedir isso? Ai, gente, é algo assim que eu me emociono. Até hoje eu falo, porque foi um momento bem difícil, assim, como família pra gente. Ver aquele toquinho de gente que chegou aqui com 6 anos. 6 anos. 5. Chegou com 5. Ele ia fazer 6 em fevereiro ainda. Uau. Então, eu ficava olhando assim e falava assim, meu Deus, o que eu tô fazendo? Enfiando uma criança de 5 anos que não sabe falar nada. Então, assim, como é que ele vai se comunicar? Ele fica escutando as pessoas falando e ele não consegue se comunicar. Tinha uma brasileira na sala dele, que inclusive é filha desse rapaz, que depois a gente descobriu que é filha do rapaz que me indicou no McDonald's, mas ela é muito tímida também, então ela não falava. Tanto que ele nem sabia que ela era brasileira. Ele só ficou sabendo que ela era brasileira quando a gente comentou com ele. E quando ele ia tentar falar com ela em português, é complicado. Mas passa. Cada criança tem uma adaptação. Então vai ser difícil? Vai. Mas
insiste que vai passar. Ele tá aqui feliz da vida que as aulas vão voltar dia 19, porque ele não vê a hora das aulas voltarem. Então, é algo assim que hoje, eu olho pro Pietro de hoje, olho pro Pietro de quando chegou, como ele evoluiu. Como ele evoluiu, gente. E o de 14, como aceitou tudo isso? O de 14, eu falo que ele vive no mundo assim de tais. O Jonathan, não tem tempo ruim para ele. O Jonathan, ele começou na classe de Arqueio, passou de novembro a junho na classe de Arqueio, já está na classe regular já, está fazendo o segundo ano. Todos os professores elogiam muito, porque falam assim do esforço dele, sabe que é difícil uma nova língua. No Brasil, a gente fez francês por 3 meses, se eu não me engano, com a Cecília da Pantufla a gente fez. E a gente incluiu eles, né? Nessa aula virtual, a gente incluiu eles. Então, assim, eles chegaram sabendo se apresentar, pelo menos, sabendo como falar, o de Mapelle, nananã, mas quando chegou aqui, viu que era o francês de verdade e o francês quebecois, né? Então, se adaptou. A adaptação dos meninos foi assim, muito boa. A do Pietro foi a que demorou mais, mas o de Jonathan foi super tranquilo. O de 18 que chegou na época, né, com 17, ele entrou na mesma classe, ele fez também classe de arqueio e fez até junho do ano passado. Então foi, mas bem tranquilo, assim. Eles reclamaram um pouquinho da escola em relação a algumas bagunças, algumas coisas, mas normal, né? De adolescente, normal. Existe paraíso? Se existe, não. Não, se existe, ninguém voltou ainda para falar que, né, como é lá. Dizem que existe o paraíso aí. Mas não é aqui. Não é aqui não. Não é aqui não, tem seus problemas. E o frio, como é que vocês se adaptaram ao frio? Olha, eu digo que eu esperava até mais frio. É assim, André, eu tenho não sei se isso é qualidade ou defeito, o que é. Quando eu me preparo para alguma coisa, eu sempre me preparo para mais do que aquilo pode ser. Então, às vezes eu faço expectativa demais e o negócio não é nem tão assim. Igual o frio. O frio, eu fiz uma expectativa assim de um frio que a gente fosse morrer de frio. Eu achava que ia nevar todos os dias, que ia ser menos 40 todos os dias. E a internet do André tá pensando. O André tá me ouvindo? É a minha que tá ruim, mas eu tô me vendo, eu não tô vendo ele. Porque a sua tá ruim. Ah, então tá bom. Mas... Tá me ouvindo? Oi. New Way. Vê qual foi que você tá conectado? Eu não tô conectado no Wi-Fi, acho que eu tô conectado na minha internet direto. Tá no seu. Tá no meu. Então é ele. Oi, tá me ouvindo? Acho que está me ouvindo. Voltei. Voltei. Tô aqui. Quando eu não ouvi o áudio, eu saio e volto de novo. Bom, vamos lá. O que a gente tava falando? Esqueci. Frio, como é que foi passar o frio com... Ah, o frio. Eu achava que ia nevar todos os dias, eu achava que ia ser menos 40 todos os dias, eu achava que ia ser aquela loucura todos os dias. Aí quando eu vi que não, que dá pra levar de boa. Eu fiquei apaixonada pela neve, eu sou assim, apaixonada pela neve. Se a gente acha que ela é mais travada que o André já deve ter feito na vida com uma pessoa, foi comigo. Com mais problemas. Mas enfim, frio, chegamos aqui, compramos coisas ao Marte, bota ao Marte, casaco ao Marte, meia dolarama, luva dolarama, touca dolarama, e passamos.
Passamos o inverno tranquilo. Esse inverno agora, então, que foi bem mais ameno. Nem chama de inverno isso, né? Queria eu ter comprado lá uma bota muito mais poderosa, Power. Eu falei, não, comprei a do Walmart ainda, porque a minha outra era maior, um número maior, e eu passei muita raiva com ela no inverno passado. Então, eu comprei uma botinha simples mesmo. Falei, não vou investir muito dinheiro nesse inverno, não, porque esse inverno tá muito muito fraco. E custo de vida. Qual que é o custo de vida médio? Aí cada um, eu sei que custo de vida é algo super subjetivo, cada um numa realidade, cada um com as suas prioridades. Acho que não é muito mais que uma questão apenas de poder, mas é mais uma questão de escolha mesmo. Tem gente que escolhe gastar dinheiro mais, sei lá, com passeio, outros mais com uma casa estruturada, com uma casa. Mas você aí na tua experiência com uma família grande, né? Qual que é o teu custo médio? Não o seu em si, não precisa entrar nesse detalhe, mas o que você traça de preparação? Uma família aí com 5 a 6 pessoas, o que você acredita como custo de vida bom aí? Para não sofrer e banjar. Então, é isso que você falou, porque vai depender muito do aluguel. Eu acho que os dois maiores gastos aqui, né? Aluguel e comida. Então, essas duas coisas vai definir muito o seu custo de vida. É o que eu falo. Eu e Napoleão, a gente escolheu morar no apartamento pequeno, até porque era a opção que a gente tinha no momento, era o que cabia no orçamento, dependendo do dinheiro que a gente estava trazendo do Brasil. Então, eu pago muito barato no aluguel, muito barato mesmo, em vista do que é aqui. Eu pago $750 num 4,5. Então, né, para quem mora aqui sabe, a média de aluguel nessa região que eu tô é 1.000, 1.100, mais ou menos. E aí vai depender muito das regiões onde as pessoas estão. Isso vai variar bastante. Você está onde? Eu próximo da estação Cadillac Langelier. Eu tô na Radisson. Eu tô na linha verde, na Radisson. Só que é um pouco mais para cima. Então é afastado do centro. Afastado. Em 25 minutos eu tô no centro de metrô. Então, mas é dentro de Montreal ainda, e é uma região que a gente gosta bastante, porque tem tudo aqui. Tem supermercado, tem shopping, tem tudo que você imaginar tem por aqui. Então é uma coisa que a gente fica falando, se vai querer sair daqui ou não. Agora as coisas estão melhores, então o Napoleão tá ganhando mais com o Uber, tudo eu também estou trabalhando, agora vou poder começar a trabalhar 40 horas, e a gente fica vendo, as coisas começam a melhorar. E aí fico vendo, será que a gente quer sair daqui para uma casa maior? Aí a gente fica procurando. Apesar de ser pequena, a gente gosta daqui. Tipo, tá atendendo um pouco. Mas é ruim, assim, que você não pode receber. Tudo bem que ninguém tá recebendo ninguém em época de quarentena, né? Mas vai passar esse negócio de quarentena. Mas não dá para receber muita gente. A gente gosta disso, de receber pessoas, amigos, tudo. E aqui é bem apertadinho. Então, e até para os meninos também ficar um pouco melhor. A gente quer bicicleta para os meninos, aí não vai ter onde guardar. Então, isso está fazendo com que a gente pense. Mas vamos lá. A moradia, comida. A gente tem uma estimativa aqui, né? Vai depender aí do que a pessoa come, do que gosta. Aqui nós somos bem simples, não comemos nada de extravagante. Então, em média, $600, 700 por mês. Mas lembrando que eu conto com as cestas. Então, tem muita coisa que vem nas cestas, pães, vem queijo, vem muita coisa nas cestas que eu não compro no supermercado. Então, me ajuda. Tá vindo até leite ultimamente, então quase não tenho comprado leite no supermercado. Vamos lá. Internet, dependendo da quantidade de pessoas, a eletricidade. Outra coisa que faz com que a gente continue aqui é a eletricidade, a famosa Hidroquebec. André, a gente paga $50 mensal, não é nem isso, é $80 a cada 2 meses. Então, mesmo no inverno e tudo. Então, a gente vê os nossos amigos falando que paga $400, 300 e pouco, não sei o quê. Fico pensando, será que a gente quer isso mesmo? Tudo bem que as coisas vão melhorando, você vai trabalhando, você vai evoluindo, você quer comprar ou alugar uma casa maior, alguma coisa maior, mas aí também tem os preços a se pagar por isso. Então, se você consegue... Então, hoje, uma família vai de 5, 6 pessoas, tem que ter aí no mínimo, uns $3.000 aí para $2.500 a $3.000 para mensal, para viver e não viver esbanjando, não. É viver. Dá para viver. Dá para viver. Eu lembro que a gente fez aquela live lá no YouTube e a gente comentou sobre comida, algumas coisas. Naquela época,
Eu ainda estava pé no Brasil e pé aqui, né? Pé, assim, de dinheiro. Traz um pouco do Brasil, um pouco daqui. Um pouco do Brasil, um pouco daqui. Uma coisa que eu vejo muita gente reclamar, e é normal, quando a gente chega, tudo é muito caro. A gente tá convertendo. Então, a comida é cara, o restaurante é um absurdo. Tudo, eu, pelo menos, eu achava tudo caro. Carne, então, eu falei, meu Deus do céu, preço absurdo de carne. A partir do momento que você esquece o real, que você tá só com o dólar, que você trabalha, que você ganha, que você vê a quantidade do, né, o valor do seu dinheiro aqui em dólar, você não acha mais as coisas tão caras. Você vê que você consegue comprar. Então, hoje, mesmo trabalhando lá no McDonald's, todas essas coisas, não é um salário maravilhoso, mas eu consigo ver que eu consigo ir no supermercado e comprar todas as coisas e não pesa absurdamente como no Brasil. No Brasil, a pessoa ganhando pouco, ela não vai conseguir fazer umas compras no supermercado. Não, hoje eu vou no supermercado e consigo pegar tudo que eu tenho vontade. Show, show. Como é que você fazia para trazer dinheiro, ou faz para trazer dinheiro do Brasil? Eu trazia pela TransferWise e depois pela Remessa Online. Remessa Online. Nossa, mas graças a Deus, desde junho do ano passado, eu não sei o que é isso. Porque isso mata, né? O dólar vai subindo, essa variação cambial, aí você traz e vê que o dinheiro não rende, você fica naquela frustração. Por isso que é importante. Deixa lá. Um dia se precisar. Isso vale a pena o sacrifício de você se focar e vamos fazer um pouquinho a mais, puxa daqui, para ganhar em dólar e equilibrar as contas de tal forma que não seja necessário trazer esse dinheiro de lá. Isso faz totalmente a diferença. André, não sei se você tem alguma coisa aí para falar, eu só queria responder umas coisinhas aqui que ainda não foi falado, porque tem algumas que já foram. Uma pessoa que perguntou se os meus filhos estavam aprendendo inglês e francês facilmente, em qual nível eles estariam. Isso aqui foi uma caixinha de pergunta que eu deixei de ontem para hoje. Bom, francês e inglês eles aprendem na escola. Francês, os dois mais velhos, assim, eu acho que eles já estão bem avançados, eles falam muito bem. Não sei que nível que é, mas eles falam bem. Em inglês, eu já acho que não tá tão assim, fluente, não. Francês não. Francês normal. Mas o... Ih, André saiu. Mas já vai entrar já. Deixa eu aceitar ele aqui. Oi. Então, francês, o nível deles está muito bom. Tanto do Pietro também. Pietro já me corrige. O Pietro é o de 7. Então já me corrige, já faz tudo. Inglês, os dois mais velhos até alguma coisinha assim, mas nada como fluência, não. Uma pessoa perguntou como convencer o marido a ir morar no Canadá. Na verdade, não foi eu que convenci o marido, foi o marido que me convenceu e ele me ganhou pela questão das crianças, então dá um futuro melhor. Apesar do meu mais velho estar lá ainda. Isso é outra história, isso é uma outra live que precisaria para contar. Mas, enfim...